Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bom, meus irmãos, na semana passada a gente viu algumas coisinhas. A gente viu a diferença entre misericórdia e graça. Entendemos que Deus exerce sua misericórdia quando não nos dá o castigo que nós merecemos e exerce a sua graça quando nos dá a salvação que nós não merecemos. Ou seja, Ele trocou o castigo merecido por nós para nos dar a salvação que nós não merecemos. E vale frisar que isso não é uma condição universal, né? Não é uma condição para todos do mundo. Como assim? Eu falo não é uma condição universal, porque a salvação pela graça se dá para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aqueles que têm fé em Cristo, e não simplesmente para aqueles que acreditam que Deus existe. Certo? Então, é bom frisar isso. É bom frisar isso, a importância do arrependimento de pecados e a importância da fé salvadora. Porque nós vimos antes, né, estudamos com o evangelista Ailton, aprendemos sobre fé e falamos sobre que a fé é muito mais do que uma mera crença. Amém? Então, essa condição de ser salvo pela graça se dá para aqueles que reconhecerem a Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? E vimos também na semana passada que a graça de Deus ela é o cerne do Evangelho. O ponto central do Evangelho é a graça de Deus, o ponto central da obra de Cristo Jesus. Então devemos perceber e a gente deve perceber que quando o foco de alguma pregação não está em Cristo e não está na salvação pela graça, por meio da fé, através do arrependimento dos pecados, logo essa pregação não contém o Evangelho bíblico. E por que frisar isso? Porque nós vemos diversas pregações. Mas quando a gente vai falar sobre casamento, às vezes a gente não está falando sobre o plano de redenção. Não necessariamente. Não necessariamente. Quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de relacionamento conjugal, ainda que a gente esteja falando de um tema desse, que em tese não teria nada a ver com a cruz, a gente tem que entender que o foco de um casamento é Cristo Jesus. Isso eu só estou dando só um exemplo, né? Que às vezes a gente ouve outras pregações que não falam de cruz necessariamente, mas porém tem que levar a Cristo. Tem que levar a Cristo, tem que se levar à graça de Deus. Então, quando o centro de uma pregação não é a graça de Deus, quando o centro da pregação não é Cristo, então a gente está vendo um outro evangelho. Isso porque a graça de Deus é o ponto central do evangelho, é o cerne do evangelho. Amém? A gente viu também na semana passada que, embora a gente veja falar de uma forma mais enfática sobre a graça no Novo Testamento, a gente viu que a graça já é algo existente antes mesmo da criação do mundo. E isso aí conforme 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Então a gente viu isso só para relembrar. Vamos abrir? Só para relembrar que a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus já existia antes. 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Rapidinho só para seguir, né? Está, né? Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
a qual, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, e como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o plano de redenção já existia antes mesmo da criação do mundo, mas foi manifesto de uma forma mais escancarada, de uma forma mais enfática em Cristo Jesus. Certo? Então, a graça não é uma invenção, digamos assim, do Novo Testamento, não. Sempre houve graça. Certo? E vimos também, isso como está escrito na nossa revista, que a graça de Deus é o favor benevolente de Deus nos salvar pelo sacrifício de seu Filho, sem merecermos. Graça ao favor benevolente de Deus nos salvar através do sacrifício do seu Filho, sem isso nós merecermos. Então, no final das contas, Deus não enviou seu Filho ao mundo porque Ele acreditava na gente. Jesus não veio a esse mundo porque Ele acreditava que a humanidade tinha jeito. Não, pelo contrário. Ele veio ao mundo porque a gente estava perdido mesmo. A gente estava perdido, não tinha chance para nós. No final das contas, a gente pode entender que uma vida sem Cristo é uma vida sem graça. Amém? Então, dentro disso, a gente vai tentar responder hoje 3 perguntas. Dentro disso, nós vamos tentar responder 3 perguntas. Se Cristo pagou pelos nossos pecados, então a nossa salvação está totalmente garantida, independente do que nós fizermos. Se Cristo pagou pelos pecados, então a salvação está garantida independente daquilo que fizermos. Isso é uma pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Se não é a religiosidade que nos salva, mas somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, então qual é a necessidade das nossas práticas religiosas? Vamos tentar falar um pouco sobre isso também, né? Vamos conversar sobre isso. E se não há um esforço humano para pagar o preço da salvação, então qual seria a necessidade de se viver em santificação? Vamos tentar responder isso hoje também. Amém? Então a gente vai partir aqui pelo tópico 3 da nossa revista, que está falando quando a graça de Deus é deturpada. Um minuto, por favor. Bebam água, meus irmãos. Vou crescer, irmão. Parece até que é um ritual, né? Sempre falo, esvazio o copo. A gente tem que beber água, gente. Tá frio e a gente esquece, não pode esquecer, não. Irmãos, me perdoem, eu estou bem gripado. Vamos seguir, então? Quando a graça de Deus é deturpada. A gente compreende que a humanidade vivia de acordo com a lei de Moisés. Isso é, antes de Cristo se manifestar ao mundo, existia uma lei que regia, que era a lei que foi dada a Moisés. Certo? Esse foi o Antigo Testamento. Onde Deus manifestava de forma instantânea o seu juízo, trazendo a condenação pelo seu pecado cometido na frente de todos, para que a punição servisse de exemplo para a humanidade naquele contexto. Ou seja, Deus castigava na hora, às vezes matava na hora. Ele trazia o juízo para o povo para que o povo visse e tivesse temor. E a gente vai ver isso aqui em algumas referências. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10. A leitura vai ser um pouquinho extensa. Meu Deus, eu não deixei marcado na Bíblia. Aí eu fico procurando página. 1 Coríntios 10, do 1 ao 12.
Nós vamos ver aqui só para a gente ver bem o contexto. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão pelo que seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Vimos aí. Tudo isso aconteceu para que fosse exemplo, para que a gente não agisse como eles, ou seja, figuras anteriores para que a gente olhasse e seguisse como exemplo. Além de trazer temor para o povo, foram exemplos para nós. Versículo 7. Não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito, o povo se assentou para comer, assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Nós não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já não chegaram aos fins dos séculos, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então nós vemos aí, primeiro ponto, o que acontecia no Antigo Testamento era exemplo para o povo e era exemplo para nós também. Em 1 Pedro 2, versículo 6, vamos abrir? Perdão, não anotei. Perdão, não é o 1 Pedro, não. 2 Pedro 2,6. 2 Pedro 2,6. Hoje a cabeça não está funcionando bem, não. 2 Pedro 2,6. Diz assim a palavra de Deus. Se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então vemos aqui a destruição de Sodoma e Gomorra também foi um exemplo do juízo de Deus para trazer temor às cidades circunvizinhas também, além de nos trazer temor também, além de ficar como exemplo para nós. E Judas, versículo 7, vai falar basicamente a mesma coisa. Judas, versículo 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Então nós vemos aqui situações, todas elas, Deus levando juízo ao povo, exemplificando as consequências do pecado. Exemplificando para o povo naquela época e exemplificando para nós hoje. Certo? Então, aí deixa a pergunta, Deus agiu assim somente no Antigo Testamento? Sim, não. Quem sabe? Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Essa questão de derramamento de juízo instantâneo é algo somente para o Antigo Testamento? O que vocês acham sobre isso? Não? Por quê? Espera aí só um chatinho. Pastor Júlio. Porque o juízo de Deus, ele continua sendo derramado. Talvez de uma forma
em que a nossa sociedade não consiga enxergar. E a forma como o juízo de Deus tem sido derramado é quando Deus entrega o ser humano ao seu bel prazer, à sua própria vontade. É a mesma coisa que uma criança, assim, não comparando tanto, mas é o mesmo que, né, quem é pai, quem é tio, né, tem uma criança e a criança quer, por exemplo, comer alguma coisa gelada. Você, não pode, faz mal, aquela coisa toda. Ou então, eu quero brincar na chuva. Mas você está dizendo, não, você não vai brincar na chuva porque você pode pegar um resfriado, você pode pegar alguma enfermidade, de repente pode acontecer algum problema, você fala, não vai. Mas eu quero ir. Aí enche tanto a sua paixão, então vai. E a pessoa acaba quebrando a cara realmente. Então, mais ou menos, né, dentro desse exemplo que eu estou citando, é o juízo de Deus. Deus, a todo tempo, usa os seus profetas, os seus filhos, para, através da palavra, mostrar qual é o padrão que ele quer. Só que a humanidade, a todo momento, né, rejeita isso. Até que Deus fala, se você quer, então você vai. Aí a gente vê como o mundo está hoje em dia. O padrão como o mundo se encontra hoje em dia. Então, isso, é claro que não é o juízo total. Eu, particularmente, eu vejo como um juízo parcial de Deus, né? Até porque eu enxergo que ainda assim, essas pessoas a quem Deus entregou ao seu próprio coração, ainda assim, eu entendo que Deus ainda espera que essa pessoa ouça o Evangelho e se arrependa dos seus pecados, a fim de que seja salva. Então, basicamente, seria isso. Interessante. Muito interessante. Jéssica quer falar também? Um exemplo na Bíblia de juízo, de imediato no Novo Testamento? Também. Existe, ou não? Existe. Ananias e Safira. Isso aí. Isso aí. Acabou de ler acabou de citar o que eu iria citar agora. Mas sim, Deus ele derramou um juízo instantâneo em Ananias e Safira e sob a mesma didática do que ele fazia no Antigo Testamento. Hoje, Deus derrama o seu juízo, Deus meio que pune o ser humano quando ele entrega ao seu bel prazer, né? Isso foi bem explícito em Romanos. Ele entregou a humanidade a seu bel prazer e deixou, já que vocês querem, então vai. Vivam do jeito que vocês querem, recebendo em si a consequência pelos seus atos. E aquilo ali também estão falando sobre práticas sexuais ilícitas. Também. Então, o povo vive em fornicação e demais práticas para Deus consideradas imorais. Então, chegou a um ponto, né, não era só a prática sexual, mas a filosofia que eles tinham de vida antigamente foi algo realmente condenável por Deus, a ponto de Deus chegar e dizer se vocês querem, vão, vivam. Ele entregou as suas práticas, as suas práticas. Por exemplo, esse exemplo aqui, né, o que o pastor Júlio citou, foi algo que a gente vê em Romanos 1. Só para a gente não ficar só no exemplo humano, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 1. Romanos 1, do 18 ao 27, só leitura extensa também. Para ganhar um tempinho, vamos ler? Deus do céu manifesta a ira de Deus, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis.
Pois tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus o entregou às suas concupiscências de seu coração, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, Deus começando a largar de mão. Vocês querem? Vai. Então faça aquilo que o coração de vocês está ordenando. 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Então, o que aconteceu naquele momento? Surgimento de filósofos, estamos falando em Roma, surgimento de filósofos que traziam outros conhecimentos contrários à palavra de Deus e mudando tudo aquilo que Deus tinha estabelecido, mudando toda a verdade da criação de Deus. E, mudando a verdade da criação de Deus, partiram também nas relações humanas, né? Em relações íntimas, mudando o que Deus estabeleceu para uma outra forma que Deus não estabeleceu e recebendo em si o castigo pela sua recompensa. Abrindo um parêntese, não é algo bíblico, não é algo comprovado, eu não vi outra pessoa dizer, então eu não tomo 100% por verdade. Como eu costumo dizer em off, axiologia segundo Cleitão. Mas eu creio que essa parte seja algo profético falando sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Afinal de contas, qual seria uma consequência de relações sexuais ilícitas? Bom, isso aí é uma visão que eu tenho, mas não tomo 100% por verdade, porque ainda não consegui comprovar, mas algo que eu penso. Voltando para cá, voltando para o exemplo de Ananias e Safira, Deus ele usou a mesma didática do Antigo Testamento no Novo. E a gente vai ver isso aí lendo em Atos 5, do 1 ao 11. Para chegar um tempinho, vamos ler? Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estaria em teu poder? Por que planejaste isso em seu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Um grande temor caiu sobre todos que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, levando-o para fora, o sepultaram. Passando um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, esta propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão. E imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram-na junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas.
Isso aqui foi um exemplo claro. A gente vê aqui a imutabilidade de Deus. Embora não esteja falando diretamente nesse assunto, mas a gente vai entender que a forma que Deus agia na antiga aliança, ele também age na nova. Então nós vimos esse exemplo na Bíblia para dizer, o modus operandi de Deus não mudou. Às vezes Deus derrama juízo para que haja temor. Às vezes ele se mostra de uma maneira um pouco mais agressiva para que haja temor. Não podemos esquecer que a ira de Deus será derramada no Novo Testamento. Certo? A ira de Deus será derramada no Novo Testamento. Cristo aplicará o seu juízo. Jesus Cristo, o Deus de amor, aplicará o seu justo juízo sobre aqueles que não creem. E é necessário que haja temor sobre isso. Certo? Então, mas hoje Deus ele não age constantemente, pelo menos não que a gente veja tanto, não que salte tanto aos nossos olhos, dessa forma, de chegar ao ponto de matar para trazer temor ao povo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a gente vê também o juízo de Deus sendo derramado sobre a humanidade. Vamos pensar, essa quantidade essas doenças que têm surgido aí e levado aos montes. Cara, isso não é normal. Por mais que possam se pensar, e vamos botar esse exemplo aí dessa doença que nós temos hoje, por mais que alguns pensem que seja algo criado em laboratório, particularmente eu acredito que seja, mas sinceramente, vejo a mão de Deus ali também, trazendo juízo e trazendo temor sobre o povo. E Deus não é malvado quando traz juízo para o povo. Houveram pessoas que nesse período tomaram posição diante do Senhor. Houveram outras pessoas que nesse período tomaram uma posição distante do Senhor. Houve nesse período pessoas que ficaram mais crentes e houve nesse período pessoas que ficaram menos crentes. Mas Deus deu exemplo. Deus está dando exemplo. Então, a gente viu que Deus trazia o juízo para tirar do seu povo temor. Você olha, Deus vai cumprir aquilo que está falando. Certo? Mas o fato de Deus não exercer com frequência a sua justiça da mesma forma na lei, não significa que estamos num período onde a justiça de Deus ficou mais branda. Pelo contrário. Se antes o pecado era punido pelo fato de ser cometido, né, digamos assim, era considerado pecado alguma coisa que era visível, hoje, aquilo que é invisível aos homens é considerado pecado. Por exemplo, o meu pensamento pecaminoso já é um pecado como se fosse consumado. Eu pensar em agredir a Deus já eu pensar em agredir alguém, isso já é tanto pecado quanto eu agredir. Eu cobiçar uma mulher na rua, olhar para uma mulher com um olhar de cobiça, já é tão pecado quanto cometer o adultério em si. Certo? Então o juízo de Deus ele não está mais brando. Ele não está mais brando, pelo contrário, a coisa está mais rigorosa. A coisa está bem mais rigorosa. Tanto que quando Deus vier com o seu juízo, será de uma vez para eliminar tudo. Então a coisa está muito mais rigorosa do que antes. Certo? E o que acontece? A gente deturpa a graça de Deus quando a gente pensa na graça como algo libertino. Há momentos em que a gente pensa, eu estou tranquilo porque eu creio em Deus, Deus conhece meu coração,
E eu posso viver minha vida indissolutamente. Deus sabe que eu sou pecador e que eu não consigo me afastar desse pecado. Então, Deus me entende. Eu já ouvi muitos desses casos e em alguns momentos da minha vida eu já pensei assim para mim. Deus me entende, Deus me compreende e sabe que eu sou gente boa, mas que eu tenho essa fraqueza e Deus me criou assim, então nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Certo? Mas o que acontece? A graça de Deus, ela não nos faz livres para pecar. A graça de Deus nos faz livres do pecado. A graça de Deus não nos proíbe das coisas. Ela nos faz entender que a gente não precisa das outras coisas para ser feliz. A graça de Deus, ela não age de uma maneira punitiva para que a gente simplesmente tenha medo de fazer alguma coisa porque nós somos proibidos. Mas a graça de Deus nos leva para perto de Deus a ponto da gente abominar as coisas que nos afastam de Deus. Então pela graça de Deus, a gente não passa a pensar, eu sou proibido disso. Pelo contrário, a gente pensa, eu não quero isso. Passa a ser uma decisão própria. Eu não quero viver de uma maneira indissoluta porque eu entendo que eu fui salvo por um favor imerecido. Não são proibições. É uma mudança de mente. Ou o que a gente chama conversão. Conversão. Certo? Então, o que acontece? A gente não pode banalizar a graça de Deus pecando deliberadamente, seja com coisas visíveis como com coisas invisíveis. Por exemplo, há pessoas que eram adúlteras e deixaram de ser adúlteras. Mas há pessoas que deixaram esses pecados visíveis, porém continuam com os seus invisíveis sendo orgulhosos. Então, quando a gente guarda o orgulho dentro do nosso coração, eu só estou falando de um pecado invisível. Quando a gente guarda o orgulho, quando a gente deixa de perdoar, a gente está pecando contra Deus deliberadamente a partir do momento que a gente conhece que o orgulho nos afasta de Deus. Isso a gente está banalizando a graça. Quando a gente negligencia o fato de perdoar, a gente está banalizando a graça também, porque a gente sabe que Deus nos mandou que perdoássemos. Porque Ele nos perdoou primeiro. Se a gente não perdoa o próximo, significa que a gente não compreendeu o perdão de Deus para conosco. Entendeu? Então, a graça de Deus, ela não é uma autorização para vivermos no pecado. Ah, Deus teve pena de mim e vai deixar eu viver assim porque Ele me entende e sabe que eu não vou conseguir mudar. Não. Ela não é uma graça ela não é uma graça libertina. A graça de Deus não é autorização para vivermos pecando. Mas sim é um perdão para aqueles que se confessam. Convenhamos. Vamos pensar na lei humana. Cometi um crime, vou para a cadeia. Pelo menos o pobre é assim, né? A gente não tem visto muito isso com políticos, não, né? Mas enfim, vamos tentar jogar dentro do nosso contexto. Se eu cometer um crime, se eu sair daqui e assaltar um carro e for pego pela polícia, eu vou ser preso. Eu vou cumprir um determinado período. Mas e se eu confessar o meu crime para a justiça? Olha, eu roubei, eu fiz isso mesmo. O que vai acontecer comigo? Eu vou continuar preso, só que de uma forma mais branda. Pessoal, ele confessou, então ele não é tão ruim assim. Vamos diminuir um pouquinho a pena. A graça de Deus, aí que se torna loucura para o ser humano. Quando a gente se confessa e a gente se arrepende, não é pena branda, é sem pena. É fim de pena, fim de punição.
Você se confessou? Sim, Senhor, eu fiz determinada coisa. Mas eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo porque eu entendo que isso é pecado contra o Senhor. Tudo bem, meu filho. Vá e não peques mais. É assim que se manifesta a graça de Deus. Lembramos desse exemplo do vai e não peques mais? Que vira e mexe, sempre quando eu converso com alguém que às vezes fala sobre algum pecado sexual, Deus ele me fez entender que o vai e não peques mais foi para alguém que estava cometendo um pecado sexual, que era um adultério. Né? Foi um casal, né? Pego em pleno ato de adultério. O vai e não peques mais foi para isso. Bem interessante. Mas pensamos nesse exemplo. Jesus ele podia julgar aquela mulher, ele podia aplicar aquela lei porque ele tinha autoridade para isso, ele tinha autoridade moral e intelectual para a coisa, autoridade divina, né? Afinal de contas é Deus. Ele podia aplicar o juízo naquele momento. Mas naquele momento, por todo aquele constrangimento que ela estava passando, Deus deu uma nova chance para ela. Onde estão os que te condenam? Não ficou ninguém? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Ele deu essa nova chance. Manifestação da graça. Ela não merecia o perdão, mas Jesus o perdoou. E deu para ela uma nova chance. Vai, mas não faça mais isso. Então, Deus prometeu o perdão para aquele que confessa os seus pecados e se arrepende deles. A gente vai ver isso aí em Provérbios 28, 13. Vamos abrir a palavra do Senhor? Provérbios 28, 13. E diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nunca cresceremos em Deus se nós vivermos encobrindo nossos pecados. Mas quando nós confessamos, nós alcançamos do Senhor a misericórdia. 1 João 1,9. Esse aí eu sei de cabeça. 1 João 1,9 diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, a principal lição que a gente tem que tirar é: toda vez que nós pecamos deliberadamente e a gente não faz questão de mudar aquilo que a gente sabe que a gente está errado, a gente está deturpando a graça de Deus. Certo? Então, nisso aí a gente consegue responder a primeira pergunta. Se pelos nossos pecados, se Cristo pagou pelos nossos pecados, então a salvação está garantida independente do que fizermos? Não. Independente do que fizermos? Não. Não está garantido, porque se nós confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas e vivermos uma vida deliberadamente de pecados, estamos deturpando a graça do Senhor, consequentemente, estamos negligenciando ao Senhor, certo? E quando a graça de Deus é anulada, vamos para o quarto tópico da revista, quando a graça de Deus ela é anulada. E afinal de contas, se a religiosidade não nos salva, qual a necessidade das nossas práticas religiosas? Se está aqui não te salva, por que nós estamos aqui? Se estarmos na igreja, vamos trazer o contexto IBC, se está na igreja quarto e domingo, nas orações de sábado, no IBC Encontro, ou seja, em demais outras programações que a nossa congregação tem. Se isso não nos salva, por que nós fazemos? Por que isso? Olha, ser um bom religioso não é garantia de salvação.
Ser um bom religioso não é garantia nenhuma de salvação. Estar na congregação, seguir o script, não é garantia nenhuma de salvação. Muito pelo contrário. A nossa salvação não vem nas nossas... Quando a gente pensa sobre a nossa salvação ser oriunda das nossas práticas religiosas, ou seja, nós somos salvos porque nós praticamos bem aquilo que nos é proposto, a gente está abnegando, ou seja, a gente está recusando, a gente está afastando a graça de Deus, visto que a gente coloca o nosso próprio esforço para ser salvo. Visto que se a gente ser bom religioso, a gente achar que é salvo por isso, então, no final das contas, para que Cristo morreu naquela cruz? Se a gente, cumprindo o script, a gente consegue ser salvo. Por quê? Qual seria a necessidade do sacrifício de Cristo? Se a gente conseguisse cumprir toda a lei. E se isso fosse algo suficiente para sermos salvos. E Efésios 2:10 vai dizer que... Efésios 2:10 mesmo. Por que então nós vamos... Por que as práticas religiosas... Por que as nossas práticas... Por que cumprimos as nossas práticas? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz boas obras, visto que não é as nossas boas obras que nos salvam? Por que isso? A gente vai ter essa resposta em Efésios 2:10. Pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vocês conseguiram entender? Acho que eu falei até um pouco embolado. Mas, tentando reformular aqui. Por que nós fazemos boas obras se as nossas boas obras não irão nos salvar? Por que temos que fazer essas coisas? Se isso não é garantia de salvação. Porque no final das contas, nós não seremos salvos por praticar as boas obras. Mas a prática das boas obras evidencia que nós somos salvos. As boas obras já existem antes mesmo da nossa conversão. A gente pode ver aqui. Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou esse caminho para que andássemos nele. Certo? E quando a palavra de Deus fala, quando Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega e o princípio e o fim, e a gente pode entender, aplicar isso dentro desse versículo. No final das contas, quando a gente conhece a Cristo e começa a caminhar com Ele, nós vamos começar a caminhar nas boas obras. E para que no final das contas possamos chegar à comunhão plena com Cristo. Começamos com Cristo, o reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Caminhamos com Cristo na prática das boas obras e chegamos à comunhão plena com Cristo, que será no dia que formos retirados dessa terra e tivermos um corpo glorificado. Conseguiram entender bem? Cristo como o início, o meio e o fim, caminho da graça. No final das contas, a finalidade é Cristo. E partindo aqui para a revista, tópico 4. Quase tão grave quanto alguém usar a graça de Deus como justificativa para o pecado é alguém anular a graça de Deus tentando salvar a si mesmo por seus próprios esforços. E um detalhe por mais que a gente veja isso muito fora da congregação, não se engane, dentro da congregação existe demais muita gente se achando convertida simplesmente por práticas religiosas. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho relações com ninguém fora do meu casamento. Eu não digo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu saúdo o irmão com a santa e gloriosa paz do Senhor.
não se engane. Quando a gente pensa que por isso a gente é salvo, a gente está anulando a graça de Deus. Desculpe, irmãos. Já vimos anteriormente que não há quem faça o bem e nunca peque. A palavra de Deus diz isso. E que nossas boas obras são como trapos de imundícia aos olhos de Deus, não podendo apagar os nossos pecados. Porém, mesmo com essa verdade explícita desde os escritos do Antigo Testamento, o livro de Atos mostra que alguns fariseus que se diziam convertidos a Cristo queriam convencer cristãos não judeus a guardar a lei de Moisés, dizendo que, do contrário, não seriam salvos. Naquele período, você tinha pessoas que eram bem religiosas tentando convencer o outro do contrário. Você tinha religiosos dizendo, olha, você tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que guardar aquilo outro. Você tem que guardar a lei de Moisés para ser salvo. E se as pessoas tivessem que guardar a lei de Moisés, então para que o sacrifício de Cristo? Certo? Hoje a gente vai falar sobre a lei de Moisés? Tem gente por aí que fala. Guarda sábado, por exemplo. Então tem gente por aí que fala sobre isso, sobre a lei de Moisés. Nós vamos falar sobre isso hoje? Não. Hoje estou falando atualmente. Falamos isso atualmente? Não falamos atualmente. Mas, em compensação, a gente pode contextualizar isso nos nossos dias, dizendo que eu preciso ir à igreja para ser salvo. Afinal de contas, se eu não estiver na igreja, eu não sou salvo. Então, se por um lado, um vai dizer assim, já que a igreja não salva, eu não vou para lá, eu não preciso disso para ser salvo, então não quero estar ali naquele meio porque eu já consegui a salvação, assim eu posso viver da vida do jeito que eu quero porque eu creio que Cristo é meu Senhor e eu sou cristão. Só abrindo parêntese. Mas está um andaço de gente com vida mundana dizendo que é cristã que não está no gibi, hein? Ser cristão virou muita moda. Por exemplo, a gente vê cidadão aí no terceiro casamento, falando de Deus, mas com um linguajar totalmente desbocado e usando e dizendo assim, eu sou um cristão. E usa até versículos bíblicos para defender suas ideias. Acho que ninguém sabe aqui de quem que eu estou falando, né? Não deve saber não. É um personagem fictício. Enfim, então um andaço de pessoas com comportamento totalmente fora da Bíblia se dizer que é cristão, simplesmente porque acredita em Deus. É complicado isso. E nós anulamos a graça de Deus quando a gente tenta, por nossos méritos, por cumprir protocolos, se chegar a Deus. E em Efésios 2, versículo 9, vai dizer, não é das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não foi por nossas obras que nós fomos salvos, para que ninguém chegue no final das contas e diga, aqui ó, eu mereci, eu fiz isso, é meu direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito a essa salvação, eu tenho direito a essa coroa incorruptível porque eu cumpri todo o script. Amém? Mas não é por nossas obras. A palavra de Deus vai dizer também em Gálatas 2:21, até foi um exemplo citado na revista, dizendo: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 5, versículo 4 vai dizer: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Ou seja, se a gente se acha salvo por cumprir protocolos, estamos separados da graça de Cristo e estamos apegados apenas em nossos protocolos. Amém? E com isso, a gente responde aqui, qual é a necessidade das nossas práticas religiosas? E a gente respondeu lendo Efésios 2:10,
que as boas obras foram criadas para que nós andássemos nela. As nossas práticas religiosas, digamos assim, são frutos da nossa conversão. Certo? Então, não fazemos práticas de justiça para sermos salvos, mas sim porque somos salvos. Amém? E por fim, vamos para o último tópico aqui, que nós devemos permanecer na graça de Deus. Devemos permanecer na graça. E o que significa isso? Permanecer na graça significa que nós devemos nos despojar de qualquer esforços próprios para sermos salvos. Ou seja, não é um esforço meu que vai me fazer ser salvo, mas é o estar em Cristo. É claro que eu não estou falando em si você se esforçar para orar, em você se esforçar para meditar na palavra de Deus, em você se esforçar para ter um tempo com o Senhor, um tempo a sós com o Senhor. Mas isso você não vai fazer para ser, mas sim para se manter. Certo? Nós estamos no caminho, e como nós vamos continuar andando no caminho? Orando, jejuando, meditando na palavra de Deus. Assim a gente se fortalece para que a gente continue andando no caminho. Então não é para ser, e sim para se manter, para que a gente não desfaleça no meio do caminho. Como o Senhor falou uma vez para Elias, né? Coma e beba porque a caminhada é longa. Coma do pão da palavra de Deus. Beba da palavra de Deus, porque a nossa caminhada é longa. Embora nós estejamos chegando na linha de chegada. Cremos isso. Cremos que a gente esteja no final da maratona. E para que a gente chegue bem no final da maratona, devemos permanecer na graça. E devemos permanecer em consagração. Então, a gente deve permanecer em santificação. Aí que a gente chega nesse ponto. Por que se santificar? Para se manter. Hebreus 12, 14 e 15. Vamos ler? Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, o que acontece? Por que a santificação? Porque se a gente não buscar ao Senhor, se a gente não se alimentar da palavra de Deus constantemente, se a gente não procurar ser íntimo do Senhor, as coisas que nos desviam do caminho da graça vão surtir efeito. Se nós não estivermos em Cristo, nós vamos deixar com que raiz de amargura, por exemplo, entre em nosso coração. Se não estivermos em Cristo, a gente vai deixar com que a soberba entre em nosso coração. Se a gente não estiver em Cristo, a gente vai deixar com que as fofocas contaminem o nosso coração. Isso falando no contexto congregação. Se a gente não estiver em Cristo, a gente vai começar a lembrar das coisas que a gente fazia antes de nós conhecermos ao Senhor e vamos começar a sentir saudade daquilo. Até que num determinado momento a gente vai achar que estamos no caminho, mas vamos estar perdidos há muito tempo. Essa é a necessidade. Para isso que nós precisamos viver em santificação, para que a gente permaneça na graça do Senhor. A santificação é a forma pelo qual nós andamos pela graça de Deus, visto que, por meio da santificação, nos descontaminamos no mundo e nos separamos para Deus. A grande questão é que a santificação não é uma prática meramente religiosa, mas uma prova de amor, um desejo mais próximo de andar mais próximo do nosso Deus. Ou seja, por que a gente procura ser íntimo do Senhor? Porque a gente ama.
a gente gosta de estar perto de quem a gente ama. Não é verdade? Gostamos de estar perto do nosso cônjuge, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Por quê? Porque nós amamos. Nós amamos. E se a gente ama, a gente quer estar próximo. Quando a gente ama, a gente quer conhecer mais. A gente quer estar junto ali, quer saber dos segredos, quer conversar, quer trocar ideia, quer rir, quer chorar junto. Quer estar próximo, porque a gente ama. E quando a gente se santifica, é uma prova de amor para Deus. Porque quando a gente procura se santificar, é um jeito da gente dizer: Deus, nós queremos estar mais próximo do Senhor. Certo? Um servo de Deus que não procura se santificar para ser salvo, mas para se manter salvo, visto que deseja estar mais perto de Deus por ter compreendido que só é possível a salvação devido ao favor imerecido que Deus fez, enviando o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. Em outras palavras, a graça de Deus nos move a viver em santificação. A graça do Senhor nos faz querer se santificar, nos faz querer se aproximar mais de Deus. Essa é a questão. Então, com isso, a gente responde: qual é a necessidade de se viver em santificação? Se não há um esforço humano. A necessidade é de estar mais próximo do Senhor. A necessidade é para se manter salvo. Certo? Então, resumindo aqui, a gente não pode deturpar a graça de Deus, achando que Deus simplesmente vai passar a mão na cabeça dos nossos pecados, porque Ele não vai fazer isso. Quando a gente vive um pecado, a gente vive pecando deliberadamente, nós estamos deturpando a graça do Senhor. Quando a gente acha que pelos nossos méritos nós conseguiremos ser salvos, então a gente está anulando aquilo que Cristo fez. Em outras palavras, estamos anulando a graça do Senhor. E quando a gente para que a gente permaneça na graça de Deus, nós precisamos viver em constante santificação. Amém? Então, assim nós concluímos o tema da graça de Deus. Sobre santificação veremos na próxima semana. Amém? Vocês conseguiram entender? Ficou tudo claro na mente? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse período. Ó Deus amado, Pai querido, Pai Salvador, Pai que nos presenteou com essa graça maravilhosa, nós te agradecemos, Deus, por podermos compreender mais sobre a graça do Senhor. E quando a gente vê mais sobre isso, ó Deus, a gente quer chegar mais próximo de Ti. Senhor amado, quando a gente compreende o tamanho da graça do Senhor, que é um tamanho, ó Deus, que impossível de ser totalmente medido, a gente quer chegar mais perto do Senhor, porque afinal de contas, como o Senhor, sendo tão santo, tão puro, tão perfeito, consegue demonstrar amor por alguém tão falho e imperfeito como eu sou? Cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de carrapicho. Só o Senhor para me amar assim, ó Deus. Só o Senhor para amar essa humanidade assim. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai amado, porque nós compreendemos que pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós mesmos, mas é dom, é presente do Senhor. Pai amado, então te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia para que nós possamos nos manter na graça do Senhor, nos manter firmes no Senhor, ó Pai. Deus, não nos permita, ó Pai, achar que a gente pode viver pecando deliberadamente, ó Pai, deturpando a graça do Senhor. Não nos permita, ó Pai amado, achar, ó Deus, que a gente vai conseguir ser salvo pelos nossos próprios esforços, ó Deus. E Pai, nos ajude para que a cada dia a gente
consiga, ó Pai amado, viver na graça do Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Que o Teu Espírito nos desperte, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, para que a gente possa andar, ó Deus, nas obras que o Senhor preparou de antemão, para que nós andássemos nela, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai amado, que cada vez, ó Deus, que a gente se desviar, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, toque em nossos corações, nos apontando o caminho para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Porque o Teu Santo Espírito nos consola, nos adverte, nos auxilia, ó Deus. E, Pai, que possamos viver sempre assim, ó Deus, honrando e glorificando ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que nós pudemos aprender. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor falou em nossos corações. E, Pai, o que eu não consegui transmitir, ó Pai amado, que o Teu Santo Espírito fale melhor aos corações de cada um que ouvir essa mensagem, ó Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor.